Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, em meu nome e em nome da Liliana, agradecer à APSES por, por potenciar aqui a voz dos educadores sociais nos vários contextos, nestes podcasts, que nos permitem aqui uma conversa, e é isso que se pretende que seja, uma troca de ideias baseada naquilo que são as nossas experiências, de acordo com aquilo que é o nosso contexto de trabalho. Eu sou o Dário Gomes, sou licenciado em Educação Social pela Escola Superior de Educação de Viseu. Mais recentemente terminei também um mestrado em Intervenção Psicossocial com Crianças e Jovens em Risco, dando nota de que, efetivamente, o percurso escolar não termina. Um bom profissional tem de estar sempre em constante construção, como nós vamos vendo e vamos falando, e a Liliana também terá a oportunidade para falar sobre isso. Dos contextos pelos quais eu já passei. Eu comecei então a minha experiência numa equipa de rendimento social de inserção, aqui numa substituição por licença de maternidade, onde estive cerca de 5 meses. Depois passei para outra equipa de rendimento social de inserção. Estive também num contrato local de intervenção, um contrato local de desenvolvimento social, o CLDS 3G. Entretanto, passei para uma associação juvenil, mas a verdade é que eu comecei o meu estágio numa escola. Então o sonho de trabalhar numa escola nunca saiu de mim. E nunca o escondi, efetivamente, porque eu acredito que o papel do educador social é preponderante no contexto escolar e que há espaço e há lugar, tal como nós vamos discutir aqui nos próximos 50 minutos. Esperemos nós que consigamos aqui respeitar este tempo. Neste sentido, Liliana, é um prazer estar aqui contigo. Apresenta-te Obrigada. também. Portanto, sou Liliana Sevilha, sou licenciada em Educação Social pela Escola Superior de Educação de Paula Francinetti, no Porto. Acabei o meu curso em 2006. Estive 2 anos em contexto de ATL, num privado durante 1 ano e depois num em contexto de bairro social. E entretanto, foi na altura em 2000, cerca de 2011, que abriram os concursos para o Ministério da Educação, para o recrutamento de técnicos especializados em contexto escolar. E eu, em termos até de brincadeira, concorri para ver em que moldes é que eu me posicionava e se seria selecionada e como é que funcionava o sistema. E, para o meu espanto, fui chamada para uma entrevista, na altura no Seixal, e fui à entrevista e fiquei selecionada. Pronto, desde aí, desde o ano letivo 2011-2012, exerço funções de educadora social em contexto escolar e, portanto, já há cerca de 12 anos. E pronto, tenho tirado várias formações em diversas áreas, como a mediação de conflitos em contexto escolar, na área da mediação familiar, também muito na área pessoal, no meu desenvolvimento pessoal, porque acho que devemos crescer sempre e cada vez mais, não é? Estamos sempre a par da sociedade e dos desafios que nos vão surgindo no nosso dia a dia. E pronto, é um prazer estar aqui a partilhar esta conversa contigo, Dário, e com todas as pessoas que nos estão a assistir. Agradecer a todos também pelas perguntas que nos foram fazendo, e esperemos estar à altura de dar as melhores respostas possíveis. Liliana, neste momento eu sinto-me um pouco pequenino, porque a verdade é que estamos a falar de 12 anos de experiência em contexto escolar, a par dos meus 3 anos. Mas eu acho que aquilo que nós iremos discutir neste momento e aquilo que as reflexões que vão ser serão diferentes, mas também terão aqui pontos em comum. E de facto, também dizer-te, achei piada quando disseste que também fizeste uma candidatura às escolas para perceberes aqui onde é que te posicionavas. De facto, isso aconteceu exatamente comigo, porque eu candidatei-me a 4 escolas, sendo que todas as 4 me chamaram para entrevista, só que só a escola onde eu estou hoje é que me permitiu fazer uma entrevista online. Porque para mim era impensável sair de um trabalho onde eu estava efetivo, onde eu era feliz, onde eu me realizava, porque no fundo eu trabalhava com jovens, e foi aí que eu percebi efetivamente que o meu caminho passa também por adolescentes, por jovens, crianças. Uh, e eu fazer esta entrevista online, eu fiquei selecionado e pronto, e alterei então o meu contexto de trabalho e encontrei na minha escola o meu espaço. Isso também é importante, é nós irmos fazendo um caminho e encontrarmos aqui o local em que nós nos sentimos bem
e que acrescentamos valor também ao contexto onde estamos. Ora bem, vamos aqui ao nosso leque de perguntas e o pontapé de saída passa aqui por perceber o que são escolas TAPE. Queres-me ajudar? Sim, tal que tem isto é uma sigla, não é? TAPE, que significa Território Educativo de Intervenção Prioritária, em que se rege por 3 eixos, portanto, a prevenção do abandono escolar, a prevenção do absentismo escolar e a melhoria dos resultados escolares. Estas escolas o que permitiu também, para além de trabalhar estes eixos e melhorar os resultados das escolas, foi a contratação de técnicos especializados e também de professores, portanto, com a implementação de vários projetos nas disciplinas em que os resultados eram um bocadinho abaixo do que era esperado, e para além de recursos humanos, também recursos financeiros. Muitas vezes as pessoas assustam-se, ai, uma escola TAPE, porquê? Porque no fundo é uma escola muito rica e as pessoas têm este preconceito em relação às escolas TAPE, mas se formos a pensar são escolas multiculturais, interculturais, em que há uma riqueza muito grande no universo dos nossos alunos e não é preciso as pessoas se assustarem, sim, são contextos desafiantes, mas também são muito enriquecedores. É curioso estás a dizer isso, porque eu também senti, de alguma forma, esse preconceito relativamente às escolas TAPE. E tal como tu explicaste muito bem, no fundo, traduz-se aqui numa série de recursos financeiros e humanos, e lá está, e por isso também o facto de termos uma panóplia de recursos humanos que já integram as escolas desde 2011, já há uma cultura de técnicos que é muito importante depois para aquilo que é o nosso trabalho, porque de facto eu acredito cada vez mais que o contexto também diz muito do profissional, não é? E aqui na escola TEI, porque eu sinto é que o número de técnicos que nós temos nas diversas áreas culminam aqui num trabalho fantástico em prol do aluno, das famílias e da própria comunidade. Até do ponto de vista das assessorias, do ponto de vista do número de alunos por turma, do acompanhamento, da perspectiva também ao nível das atividades, dos projetos, e de facto é uma riqueza trabalhar numa escola TAPE. Hum, ora, partindo daqui para a nossa segunda pergunta. Que tipo de intervenção o educador social pode fazer numa escola TAPE? Na minha perspectiva, a, a intervenção que o educador social faz numa escola TAPE é mais ou menos similar ao que faz noutra escola qualquer, tendo em conta as especificidades de cada contexto, de cada escola. Não aqui debaixo desta alçada TAPE ou não TAPE, mas debaixo daquilo que é o seu contexto social, cultural, aquilo que são os recursos da própria escola, porque a base da nossa intervenção passa muito pela relação, passa muito por perceber de que nós não trabalhamos sozinhos e que não há aqui um público-alvo específico. Quando tu trabalhas numa escola, tu trabalhas com todos, tu trabalhas com aqueles que estão acima de ti, a direção, o que queres chamar, aqueles que trabalham na mesma linha que tu, os teus colegas de equipa, os assistentes operacionais, os alunos, as famílias e a própria comunidade. Para mim, a intervenção basilar é esta: é tu conseguires criar uma relação, uma sintonia e contribuires para uma escola cada vez mais feliz. Eu costumo brincar, porque no agrupamento de Escola Santa Cruz da Trapa nós temos esse lema, ok? Antes de desenvolver as competências académicas, que também são importantes e não são desvalorizadas, há que criar um contexto de promoção de saúde mental, de bem-estar, de felicidade, de emoção, porque também não nos podemos esquecer que a motivação para a aprendizagem está intrinsecamente relacionada também com o bem-estar e com a Claro, emoção, não é? No fundo, sim. esta predisposição para. Do ponto de vista da intervenção, nós temos uma intervenção muito generalizada, não é? Aqui um bocadinho no contexto do acompanhamento socioeducativo individualizado com os alunos, são alunos que são sinalizados ou pelo conselho de turma ou por outros professores, que decorre um bocadinho aqui destas questões de indisciplina, das questões também dos relacionamentos interpessoais desafiantes, da questão também da desmotivação face à escola, da desorganização no âmbito de hábitos e métodos de estudo. Um, e, por outro lado, também uma intervenção com as famílias,
que eu acho que mais à frente também vamos poder explorar melhor aqui, a questão da intervenção através dos projetos e sempre numa lógica, por exemplo, no meu caso concreto, eu integro várias equipas. Eu estou sobre a alçada do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, com essa equipa, mas depois integro a equipa do Includer, também vou explicar mais à frente, integro a equipa do Ecoescolas, integro a equipa do projeto Sem Bullying, Escola Sem Bullying, Sem Violência. Uh, e isto é fantástico, porque isto permite-nos termos aqui uma atuação em várias frentes, não é? E é um bocadinho nessa perspectiva, porque eu acho que ao longo desta conversa nós vamos conseguir explicar melhor qual é a nossa intervenção. Porque também quando se questiona isto da intervenção, isto é relativo. E nós já tivemos aqui esta oportunidade de privarmos um bocadinho antes de iniciarmos esta conversa e de chegarmos exatamente a essa conclusão, não é, Liliana? Exato, sim, passa muito realmente pelo trabalho conjunto, não é? Nós para implementarmos um projeto não conseguimos implementá-lo sozinho, não é? Precisamos das outras pessoas, precisamos dos pais, precisamos dos alunos, precisamos dos assistentes operacionais. O acompanhamento individualizado também em algumas situações faz todo o sentido, ou então em pequenos grupos também. Isto tem tudo a ver com a nossa intervenção é de acordo com a necessidade. Se um aluno é referenciado ao gabinete de apoio ao aluno por uma questão de absentismo, a nossa intervenção tem que ser de uma forma, se for referenciado por questões de comportamento, temos de trabalhar com ele de outra. Portanto, numa primeira instância, temos de fazer este diagnóstico, realmente quais são as necessidades, e depois então trabalhar com o aluno e com a família, com o conselho de turma, no sentido de melhorar a situação. Sim, e falaste aí numa coisa importante que eu também queria partilhar contigo e com quem nos possa ouvir. Fruto da minha experiência, quando eu iniciei o trabalho na escola, e um bocadinho também com base naquilo que foi o meu estágio, aquilo que me pediam na altura, eu centrava muito a minha intervenção num contexto individualizado. Neste momento, no meu terceiro ano de escola, eu senti uma necessidade de começar a trabalhar em pequeno grupo e fazer uma intervenção que me permite, por um lado, trabalhar aqui as competências pessoais e sociais em grupo, ok? E trabalhar aqui uma série de questões relacionadas com o relacionamento interpessoal, o respeito pelo outro, a definição de objetivos, de metas, e por outro lado também criar ali, potenciar ali uma relação que também ela é capacitante, também ela é impactante. Ainda há pouco tempo tivemos essa experiência, tivemos a fazer uma reflexão de balanço final e às páginas tantas nós chegámos ali a algumas conclusões de coisas que eu percebi claramente que se fosse em contexto individualizado eu não conseguia chegar àquilo. E isso para mim foi assim preponderante em perceber que nós também temos que fazer uma avaliação e perceber que efetivamente há momentos em que é necessário um acompanhamento individualizado, não é uma coisa estanque, mas também há momentos em que o pequeno grupo pode funcionar. Depois também percebi aqui que, por exemplo, no segundo ciclo eu prefiro trabalhar em pequeno grupo. No terceiro ciclo, e fruto um bocadinho daquilo que são as características da pré-adolescência e adolescência, as necessidades específicas dos alunos, faz mais sentido aqui um trabalho individualizado, preparatório, para uma intervenção mais em grupo. Mas a verdade é que cada realidade é única, mas que também é importante nós, ao longo da nossa caminhada, irmos sempre refletindo sobre as nossas práticas, avaliando o que é que faz sentido, o que é que não faz, porque num determinado momento nós temos uma intervenção e uma orientação num determinado sentido, mas depois vamos avaliando e vamos percebendo que temos que começar a direcionar para outros caminhos e está tudo bem, desde que funcione. Não sei se tinhas a mesma perspectiva. Sim, tenho e acho que é importante também referir, nós devemos focar-nos também muito na nossa intervenção na prevenção, porque quando nós trabalhamos na remediação, às vezes já é um bocadinho tarde e os resultados demoram mais a aparecer. Se trabalharmos na área da prevenção, evitamos certos problemas até em anos ou em ciclos a posteriori. Eu falo nisto porque faço intervenção no primeiro ciclo, na área da prevenção, na parte da relação interpessoal, na mediação de conflitos, como é que eles gerem os conflitos, lidar com as emoções, com os sentimentos, e depois os resultados às vezes não são imediatos, não é? Mas o que eu tenho notado e avaliado no fim dos projetos é que a dinâmica de turma muda, a relação que eles têm com uns com os outros também se melhora muito.
porque eles aprendem a lidar uns com os outros, a conhecerem-se melhor uns aos outros. Portanto, se nós começarmos a focar a nossa intervenção na prevenção, conseguimos evitar alguns problemas que possam surgir mais à frente. Não é? Isto depois tem a ver com as idades, com o desenvolvimento também, com o crescimento, e cada faixa etária tem as suas especificidades e temos que estar atentos a elas, não é? Claro, é mesmo isso. Olha, e do ponto de vista da intervenção, também dizer-te que eu acho que nessa perspectiva mais macro do trabalho que nós estabelecemos com todos diariamente, eu acho que nós também temos um papel preponderante no descobrir talentos. E tenho algumas experiências interessantes, por exemplo, tenho um assistente técnico da secretaria que eu descobri que desenhava muito bem e que utilizei e pedi a ele para fazer um logotipo de um projeto, por exemplo, e ele já estava há 20 anos na escola e ninguém tinha percebido que ele efetivamente Uhum, tinha jeito para o desenho. Ou uma auxiliar que eu integrei na gala porque ela tem muito jeito para fazer trabalhos manuais. E é este trabalho também de envolvência e de criarmos um clima de escola que potencia a relação em que é valorizado a competência de cada um em prol do objetivo comum. Eu acho que cada vez mais o educador social também tem que ter esta sensibilidade para. Eu costumo dizer por brincadeira que não tenho conversas de corredor, mas de facto os minutos que eu perco a falar com a Dona Maria, ou com o Senhor António, ou com o Senhor Manuel, faz a diferença, ok? E às vezes é aquele momento certo. E não se pode desvalorizar isso, porque, e já há evidência sobre isso, sobre o diálogo orientado, sobre a questão da. Eu li há pouco tempo uma coisa que era o educador social tem que ter uma escuta sensível. E é muito nessa perspectiva de estar predisposto a conhecer o outro. Porque quando eu me centro, né, quando eu me centro nesta ideia, quando nós estamos com esta predisposição para conhecer o outro, nós descobrimos os talentos dos outros. E aí nós potenciamos no outro alguma coisa que poderá fazer a diferença naquilo que é o seu trabalho, na motivação para o trabalho. E quando falo aqui na relação dos colegas, também falo com os alunos. Quando, por exemplo, eu consigo pegar numa aluna que tem comportamentos desafiantes, que tem já um rótulo e um peso na escola de comportamentos menos bons, e eu consigo ela chegar à gala e ser ela responsável pela organização logística, pela questão do orçamento, por motivar os outros. E alguns colegas dizerem onde é que estava esta menina? uhum, Há uma transformação. Porquê? Porque eu defendo também cada vez mais que cada mau comportamento tem um contexto, tem uma situação. E porque nenhuma criança é má à partida, ok? É o contexto e as experiências fazem com que ela vá criando aqui algumas defesas que muitas vezes são refletidas através destes comportamentos mais desafiantes, porque no fundo é uma proteção, é uma defesa. E nós, enquanto educadores sociais, também temos que desconstruir essas ideias e tentar perceber o porquê, o significado daquele comportamento. Pronto, e não poderia deixar de falar sobre isto e de passarmos esta mensagem, porque eu acho que nós temos uma capacidade muito grande de inspirar e de sermos inspirados pelos outros. E os nossos contextos profissionais seriam tão mais ricos se cada um de nós se predispusesse a fazer isto. Não achas, Liliana, que é um concordo. caminho? Concordo, o caminho é mesmo esse, é a escuta sensível e a escuta ativa, não é? Nós, li há pouco tempo também a questão de não termos 2 orelhas e uma boca à toa, é para nós ouvirmos mais e falarmos menos, não é? E quando estamos com alguém, que seja assistente operacional, seja um professor, seja um aluno, é estarmos realmente às vezes na correria do dia a dia não temos tempo, não é? Porque temos outras coisas para fazer, temos que dar respostas imediatas. Às vezes é preferível, olha, agora não consigo, mas daqui a pouco já falamos. Realmente para criar estes momentos em que nós estamos presentes a 100% e estamos a ouvir com sensibilidade e realmente com a escuta ativa que é tão necessária nos dias de hoje. Olha, e eu acho que nos é atribuída, ou melhor, é-nos exigida esse papel de mediador. Eu consigo encaixar perfeitamente nisso, nesta perspectiva de que sou um técnico por excelência de fazer congregar as várias partes, sabes? E acho giro esse papel e acho que é fundamental. E até do ponto de vista da comunicação, nós sabemos que nos contextos onde existem pessoas, a maior parte dos problemas surgem por falta de comunicação.
E nós também temos um papel preponderante aqui em ouvir as partes e de perceber o que é que está a acontecer e de fazer esta ligação, esta criação de pontes, ok? Que se Uhum, estabelecem entre as pessoas e que minimizam efetivamente este mal-estar e às vezes estas dificuldades que vão surgindo no contexto escolar e que pode ser transversal para outros contextos, não é? Porque somos pessoas, somos humanos e termos esta capacidade também de nos assumirmos como errantes, porque ninguém sabe tudo, não é? Todos nós temos que assumir esta postura. Eu costumo falar da competência da humildade, de reconhecer que eu preciso do outro e o outro precisa de mim. Eu acho que é isso que baliza o nosso trabalho e que nos distingue também de alguma forma. Eu acho que é importante nós trazermos aqui um leque de competências pessoais que nos torna verdadeiramente humanizadores e que nos torna relacionais. Eu acho que a intervenção é isto. Ora bem, eh, partilho. vamos passar aqui para a próxima pergunta que se coloca em relação a que desafios o educador pode não conseguir dar resposta. Eliana, o que é que tens a dizer a isto? Olha, sinto alguns. Até porque eu trabalho num contexto muito desafiante, não só em meio escolar, mas principalmente fora da escola, e às vezes o nosso sentimento de impotência em relação a algumas situações, e falo, por exemplo, a nível da delinquência juvenil, em que os nossos alunos maioritariamente estão inseridos em contexto de bairro social, em que eu costumo dizer que a rua tem mais força do que a escola. E faz com que os amigos, as companhias, o grupo de pares sejam um bocadinho mais fortes e aliciante, e os leve por caminhos que não são os mais corretos e que não são, no fundo, o que eles querem, mas deixam-se levar por eles. Nós, enquanto escola, fazemos o papel de falar com eles, de falar com as famílias, de sensibilizá-los para as questões, para as consequências dos comportamentos, das atitudes, dos caminhos que eles estão a seguir, mas às vezes é realmente um desafio muito grande e cria-nos uma certa frustração por vezes de não conseguirmos chegar totalmente ao que nós pretendemos. Hum, Claro que cada contexto é um contexto, a sociedade também está a evoluir a passos largos, muitas vezes a escola fica um bocadinho aquém daquilo que os alunos precisam, mesmo a nível de conteúdos das aulas, devia estar mais já atualizado em algumas disciplinas, e às vezes o contexto fora da escola é mais aliciante nesse sentido. É assim o meu maior desafio é esse. Pronto. Eh, é curioso, nós, sem estudarmos na mesma escola, parece que estamos pelos mesmos livros. E é bom sentir isso. Sentir que temos a mesma energia e que vemos as coisas de forma muito similar. Eu, na minha perspectiva, aqui, eu não consigo, esta questão de não conseguir dar resposta, ok, vai acontecendo. Mas de facto, a primeira coisa, e tu falaste aí numa coisa importante que eu acho que nós alcançamos com a maturidade profissional, que é percebermos efetivamente que nós não temos que dar resposta a tudo, ok? Nós temos que minimizar, temos que prevenir, temos que apoiar, mas há momentos efetivamente que o nosso trabalho tem um limite e que nós temos que o aceitar. Porque a verdade é que numa fase inicial nós sofremos muito com aquilo que são a vida das pessoas. Eu lembro-me, por exemplo, no rendimento social de inserção, logo nos meus primórdios, e tinha 23 anos, tinha sido pai há muito pouco tempo, então em contextos com crianças eu trazia uma carga emocional para casa muito forte, porque tu ainda não tens aquele estofo profissional que te faz perceber que efetivamente qual é o teu papel e o que é que tu podes fazer ou não. E isso vai-se construindo também. Por outro lado, aqui o facto de nós entendermos, por exemplo, no meu caso, eu trabalho numa equipa multidisciplinar, eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma terapeuta da fala, tenho uma animadora sociocultural, tenho uma psicometricista, tenho uma rede de apoio ao nível da educação especial também muito forte, e tudo isso, de alguma forma, não estou sozinho nesse trabalho, o que faz com que situações mais difíceis nós, de alguma forma, conseguimos encontrar
alguma resposta, mesmo que não seja dentro da escola, nós vamos à comunidade e cada vez a minha escola é uma escola uma comunidade de aprendizagem, que pressupõe aqui o derrubar de muros e a construção de pontes, em que os alunos vão para a comunidade e a comunidade vem à escola. Estamos nessa construção e tu estavas aí a falar numa mudança de paradigma que para mim é fundamental, até na forma, na compreensão que nós temos dos alunos, porque nós temos que ser honestos e perceber que há matérias que são complicadas e os miúdos têm uma carga, um cansaço, porque nós não podemos olhar para todos os alunos da mesma forma. E tenho cada vez defendido mais isso. É preciso perceber que há alunos que não têm predisposição para a escola, porque não é esse o caminho. Claro que nós temos aqui um papel preponderante, mas de facto a escola não dá resposta àquilo que são as necessidades e os interesses daquele aluno. Nós continuamos a olhar para todos na mesma perspectiva. Eles têm que estar todos na mesma fase e a aprender as mesmas coisas. E isso depois cria uma frustração muito grande nos alunos. E esta questão fala-se que é a modernidade, mas não é. Este assunto já é discutido do tradicional da escola para aí desde 1990. Ainda há pouco tempo estive a fazer também um estudo sobre isso. Em que já em 1990, imagina só quando nós estávamos na fase da infância, já se falava que a escola era arcaica e que os métodos eram tradicionais e que era preciso impulsionar a escola e transformar a escola ajustada àquilo que era a atualidade da altura, entende? E a verdade é que estamos neste momento em 2023 e continuamos a fazer essas críticas e a refletir sobre isso, mas nada muda. Ou melhor, há aqui uns pequenos ajustes, mas continuamos a ter estas perspectivas. Pronto. E é nesse sentido que às vezes é difícil. E nós, enquanto técnicos, porque depois nós também temos que ter um equilíbrio, e embora muitas vezes nós temos esta vertente empática em que conseguimos perceber algumas questões que os alunos nos trazem. Eu acho que sentes muito isto naquele individual, quando ele tem aquele desabafo, porque nós achamos, porque vou dar aqui um exemplo engraçado. O meu gabinete está aqui ao lado do bar dos alunos e uma das funcionárias de vez em quando é assim mais refilona, mais respondona para os alunos. E depois houve um aluno daqueles assim mais evitadito que lhe dá uma resposta mais negativa. Mas é uma resposta a um comportamento que a outra pessoa tem. Eu como estou e ele depois veio falar comigo. E eu por acaso tinha ouvido porque é mesmo ali ao lado. Como é que não querem que o aluno tenha esta resposta perante este comportamento? Tem que ter, não é? E nós muitas vezes, lá está, não podemos aqui desrespeitar o outro lado, mas também temos que ouvir o lado do aluno. Isto às vezes é um papel ingrato. É ingrato e acontece muitas vezes, até porque eu sinto, e tu deves sentir o mesmo, que os alunos têm uma vontade muito grande connosco para partilhar as coisas do seu dia a dia. E realmente referem muitas vezes a questão do adulto, da abordagem que os adultos têm para com eles. E é esta mediação, que também é um bocadinho o nosso papel, não é? Às vezes é difícil, porque estamos a falar com colegas, estamos a falar com parceiros que trabalham connosco diariamente e muitas vezes pomos o foco no jovem, não é? Porque supostamente é mais fácil trabalhar do que com o adulto. E esta gestão às vezes não é fácil, até porque o adulto temos que ser nós, neste caso a que tu deste, assistente operacional, e temos que medir, não, temos que gerir a forma correta de falar. E passa muito realmente pela questão da comunicação. Quanto mais assertiva for a nossa comunicação, mais resultados nós temos. Falaste na questão da relação logo inicialmente. É fundamental a criação de uma relação saudável, porque só assim se consegue resultados positivos. Se entrarmos em confronto, depois a relação vai ser mais difícil de estabelecer, não é? Perante uma situação de conflito, não é? Porque depois há um medir forças e o adulto aqui sou eu é que tenho que ter razão, e depois o aluno também quer mostrar a posição dele e gera-se aqui às vezes conflitos desnecessários. E temos que ter este papel e fazer ver que às vezes é comportamento-reação, mas nem sempre temos que reagir da mesma moeda e trabalhar com as crianças, com os jovens nesse sentido. Ok, detectaste um comportamento errado num adulto, então o que é que tu poderias ter feito? E não para Eles têm uma evitar. reação mais impulsiva. Pronto. E Exatamente, depois perdem a exatamente. razão por causa disso. Porque muitas vezes eles têm a razão, mas é a forma reativa como reagem. E é isso que eu também tento desconstruir com eles, e que acho que é fundamental.
exatamente. Muito Olha, bem. Dário, e há aqui outra questão que nos colocam, que é o facto de como é que nós, educadores sociais, conseguimos ser aceitos nas escolas TAPE. Queres falar um bocadinho sobre o processo? Sim, pronto, então, em relação a esta questão de sermos aceitos numa escola TAPE, é através de uma plataforma, a SIGRE, SIGRE, em que fazem uma candidatura e depois saem as ofertas de escola em que podem concorrer. Só dizer-vos uma coisa, como já percebemos, a Liliana ainda entrou naqueles primórdios, mas o boom de entrada de educadores sociais foi agora através do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, ao qual eu fui contratado ao abrigo desse programa. Contudo, também tenho percebido que cada vez mais vão surgindo ofertas para educadores sociais e é preciso estarem atentos. Normalmente estas ofertas surgem em setembro, mais ou menos, depois dos professores, mais para final de setembro, para finais de setembro. As que acontecem ao longo do ano normalmente é por substituição, mas também vão aparecendo. O que é que eu vos queria dizer só a este propósito? Que é curioso, porque, por exemplo, em 2010 nós nem sequer estávamos contemplados enquanto técnicos para a escola. E a verdade, isto para dizer algo que eu e a Liliana defendemos, e também já falámos sobre isso, que nós estamos numa fase de consolidação, porque efetivamente já ultrapassámos aquela fase de que não sabiam quem eram os educadores sociais, o que é que faziam. Felizmente temos muito bons educadores sociais em diversas áreas e também não poderia passar este podcast sem valorizar o trabalho desses colegas. Muitos deles não conheço, mas também conheço bastantes. Isso é efetivamente que tem contribuído para esta identidade profissional da educação social. E é um bocadinho isto. Não sei se queres acrescentar alguma coisa relativamente a esta plataforma, ao processo. Sim, eu felizmente já estou efetiva, portanto já há 2 anos que Bem, não concorro, graças a Deus, mas sim, é na plataforma do Ministério, pela qual também fazem a contratação dos professores, portanto candidatam-se às ofertas que vão surgindo, por norma tem lá a área também da localização, e depois se forem selecionados são chamados para uma entrevista, penso que ainda seja assim que funciona, se estiver a dizer alguma coisa errada corrijo-me, Dário, mas pelo menos na altura que eu concorria, portanto somos avaliados através de uma entrevista e de um portfólio. depois Depois nessa plataforma o candidato que é selecionado aparece lá e depois tem 24 horas para aceitar ou não a oferta à qual que concorreram. E é assim que nós tem a sua entramos. importância. Só dar-vos aqui nota, já que fizeram essa questão, relativamente ao portfólio, é sempre uma dor de cabeça para os iniciantes. O portfólio traduz, no fundo, e aqui uma compilação da vossa experiência, mas difere de escola para escola, e é preciso estar muito atento. Há escolas que na própria plataforma que colocam os requisitos deste portfólio, que às vezes tem a ver com o número de páginas, com a formatação, há outras que não pedem qualquer limite, e depois há outras que nos remetem para o site do agrupamento. É sempre preciso confrontar isto, porque já aconteceu pessoas ficarem excluídas sem perceberem muito bem porquê. E tem a ver com isto. Há escolas que são muito rigorosas do ponto de vista do número de páginas, se é em Word, se é em PowerPoint, se é não sei o quê. Portanto, eu vou dizer isto, Liliana, porque é algo que eu normalmente faço apresentações sempre no início do ano a estudantes da licenciatura de Educação Social em Viseu, e realmente sempre esta questão. Quando nós andamos a fazer uma procura ativa de trabalho, nós temos que ser conscientes da importância que isto tem. Já lá vai o tempo. Ou melhor, nem nunca foi tempo de enviar currículos assim, tipo à desmandada, desculpem-me a expressão. Tem que se ter algum critério e se realmente queremos um trabalho, para já temos que demonstrar a paixão que temos por esse trabalho. E essa paixão é logo numa fase inicial, quando nós elaboramos uma carta de apresentação ou quando fazemos um currículo estruturado e direcionado para aquele sítio. O portfólio é a mesma coisa. O portfólio é aquilo que vai mostrar aquilo que nós que já temos, conhecemos e aquilo que nos predispomos a fazer naquele contexto. E depois dizer-vos uma coisa, que é este portfólio é nós, mesmo quem só tem um estágio, porque depois há esta questão, então, mas o que é que eu vou pôr no portfólio? Muitas vezes esquecemos da riqueza que o estágio tem, que o estágio permite. Há muita coisa que é feita no estágio que depois não é refletida.
E, de facto, o estágio já é uma primeira experiência, um primeiro contacto profissional. E a forma como nós apresentamos esse trabalho faz a diferença entre sermos selecionados ou não. Pronto, desculpa fazer aqui este apontamento, mas acho que podemos também ser ouvidos por alguns estudantes e também temos este papel de passar aqui algumas dicas. Sim, mas agora também acrescentava aqui mais uma coisinha a esse nível. Quando são chamados para a entrevista, convém sempre ir ao site do agrupamento, ler o projeto educativo, ver quais são os valores pelo qual o agrupamento ou a escola se rege, porque é muito importante, porque uma das perguntas que é normal fazerem numa entrevista é porque é que gostaria de trabalhar nesta escola, ou com o que é que se identifica na nossa escola. Se não leram antecipadamente, principalmente o projeto educativo, não vai saber responder à pergunta e pode ficar aquém perante outros candidatos. Portanto, é fundamental, sempre que concorram a uma escola, tentar perceber o contexto, tentar ler o projeto educativo, porque lá está tudo, está os objetivos do plano anual de atividades, quais são os valores pelo qual o agrupamento se rege, e é uma mais-valia nas entrevistas, sem dúvida. Claro que sim. E mesmo a questão de, imagina, de perceber a priori quais são os projetos que têm, porque é muito bom quando nós levamos um projeto na manga e nós conseguimos perceber isso porque cada vez mais a comunicação é muito efetiva nas escolas, também no nosso caso nós até temos um indicador relativamente às notícias que fazemos, aquela coisa, e consegue-se perceber, não é? E porque uma das perguntas vai ser o que é que vai trazer o que é que vai trazer para o agrupamento? E se nós tivermos este conhecimento prévio, nós já podemos levar aqui um projeto na manga, ou pelo menos dizer seria interessante, faça esta dificuldade, ou faça isto, que está nesses documentos orientadores, não é? Olha, só partilhar uma questão que me colocaram na escola, que eu na altura fiquei a pensar, foi se eu estava disponível para trabalhar fim de semanas e passar noites fora de casa. Depois eu vou explicar. Porque na minha escola havia, e eu fiquei assim, uma escola, trabalhar ao fim de semana, à noite, e depois até já brincámos com isso depois, porque aquilo marcou-me logo, não é? Porque eles foram logo na fase, que isso fazia logo a diferença entre poder ser um potencial candidato ou não. A minha escola tinha uma tradição, porque eu entrei em pandemia, mas a minha escola tinha uma tradição de fazer acampamento, um acampamento por ano. Okay? E como sabem que normalmente as pessoas são um bocadinho mais resistentes, eles alertam logo na entrevista que há esta possibilidade. E achei piada, pronto, só partilhar isto também para aqui, como curiosidade. Muito bem, então, logo a seguir temos aqui uma questão que se prende com o trabalho que nós desenvolvemos com as famílias na escola. Se é fácil chegarmos às famílias e quais são as barreiras que nós encontramos. Eu defendo uma ideia de que o envolvimento familiar e parental tem de partir da premissa que tem que ter um propósito e um sentido. Já lá vai o tempo e os TAPE preconizavam muito isso, a questão das ações de capacitação, as ações de sensibilização em determinadas áreas. Eu cada vez vejo que os pais são mais instruídos e que têm ao seu dispor uma série de ferramentas que conseguem também ter alguma informação. Claro que temos que fazer algum trabalho com um grupo de pais que, por alguma falta de competência ou por algumas questões aqui, que precisam de alguma orientação mais a este nível. Mas a verdade é que, da minha experiência, eu consigo muito mais facilmente trazer os pais à escola quando os envolvo na organização de uma gala de finalistas, quando os convido para participar, por exemplo, na festa de Natal, mas não é como participantes, é como pessoas importantes para construir alguma coisa na escola. E aí eles participam. E este sentido, este propósito, nós temos que fazer despertar nos pais. Porque, e depois também nós temos um papel de desconstrução, de perceber que não podemos dizer que os pais não querem saber ou que não valorizam. Não, se calhar há dois ou três que enquadram neste perfil, mas a maioria não. E nós sabemos, no meu caso, eu sou pai, eu sei a dificuldade que é, ao final do dia, ir a uma reunião às 9 da noite. Por exemplo, no caso, na escola da minha filha, acontece isso. Há pais, nós somos pais em situações que têm dois trabalhos. E que por mais que queiram, e até sentem aqui um sentimento, eu costumo dizer isto quando falo com os pais, que é, não se penalizem por isto, ok? O que nós vos pedimos é que, efetivamente, havendo aqui alguma disponibilidade, que possam priorizar isto, porque isto é importante para os vossos filhos.
Depois também há aqui um ingrediente curioso, e eu este ano fiz isso, foi muito arriscado, fazer uma ação ao meio-dia. E disseram-me assim: "Tu não vais ter pais", e foi quando eu tive mais pais. Mas porque foi uma atividade de pais e filhos, ok? Foram os próprios filhos que convidaram os pais. E depois também há aqui uma coisa engraçada, há técnicos que são contra isso, a questão do WhatsApp. Mas a verdade é que quando tu personalizas um convite dirigido àquele pai, ele vai se sentir na obrigação de dar uma resposta positiva. E se não te der positiva, vai ter aquela consciência de que, ok, desta não posso, mas para a próxima tenho que ir. Porque este técnico, esta pessoa, teve este cuidado de personalizar aqui uma mensagem. Porque quando recebes um e-mail, aquela história dos e-mails, ou, olha, é isso, por exemplo, mandarmos, no primeiro, porque é muito fácil, e tu também, de certeza que já estás nesta fase em que compreendes isto. Trazer os pais do pré-escolar e do primeiro ciclo ainda é relativamente fácil. No segundo ciclo já começas a perdê-los e no terceiro ciclo nem vê-los. Tens esta opinião também. Pronto. Mas a verdade é que, por exemplo, no primeiro ciclo eu costumo mandar o recadinho no caderno e os miúdos passam, e sabes como é que são os miúdos no primeiro ciclo? Oh pai, assinei isto porque o professor quer. Pronto, e é essa parte. Em relação às barreiras, tem a ver com esta gestão do tempo, com esta dificuldade, com a quantidade de estímulos que os pais têm, porque também têm que acompanhar os alunos nas diversas atividades extracurriculares e esta gestão toda. É um bocadinho por aí. E tu, Liliana, quais são os É, teus desafios? Como é que é o teu trabalho? sinto mesmo, não sinto que seja difícil trazer os pais à escola, principalmente em contexto mais individualizado, porque tudo depende também da relação em que é estabelecida entre o técnico ou entre a escola e os pais. Muitas vezes eles são chamados para ouvir dizer mal ou para ouvir queixas dos filhos, e cabe-nos também a nós um bocadinho terminar e tentar diminuir as vezes em que eles são chamados à escola para ouvir queixas. Ou quando vem o telefone da escola no telemóvel, dizem: "Ei, o que é que aconteceu agora? O que é que eu vou ouvir? O que é que o meu filho já fez?" E tentar também desconstruir aqui um bocadinho isto, sempre que eles são chamados à escola. Não é para ouvirem queixas, mas sim serem partes integrantes do nosso trabalho, do papel da escola, sentirem-se também integrados neste processo. Eu acho que nós não conseguimos trabalhar o aluno só por si só, nós temos de trabalhar juntamente com a família. E quando nós conseguimos passar esta mensagem aos pais de que o papel deles é fundamental e compreendermos também que as dinâmicas familiares nem sempre são fáceis. No meu contexto, nós temos um grande número de famílias monoparentais femininas em que não têm só um filho a seu cargo, têm dois, têm três, e nós temos que nos pôr um bocadinho no lugar, aqui a questão da empatia, não é? De nos pormos um bocadinho no lugar daquela pessoa que nós temos à nossa frente. Às vezes fazemos exigências que nem elas próprias conseguem chegar lá, não conseguem dar a resposta a tudo. Eu tive recentemente, até agora para dar aqui a título de exemplo, uma situação de um aluno que está no quinto ano, portanto é o irmão mais velho, e a mãe partiu do princípio que como ele era o mais velho, ele já conseguia fazer tudo. Aqui foi só explicado à mãe que ele, sendo o mais velho dos três, ele só tinha 10 anos e que há coisas que ele sozinho ainda não conseguia fazer. E às vezes aqui a dificuldade é na falta da orientação, da supervisão parental. Eu pedi à mãe, não foi para lhe fazer a mochila para o dia seguinte, mas sim depois de ele fazer a mochila, só retificar se estava o material todo que era necessário para o dia seguinte, que era uma das falhas que os professores apontavam muito. E diariamente ouvimos: os pais não querem saber, os pais estão lá na vida deles. Às vezes é complicado, eu tenho pais e mães que saem de casa às 5, 6 da manhã e que chegam a casa às 8, 9 da noite. Às vezes não fazem mais porque eles próprios não conseguem fazer. E cabe-nos a nós também fazer com que eles se sintam compreendidos. Eu acho que quando os pais se sentem compreendidos, são mais colaborantes com a escola. Por isso, no meu caso, não tenho dificuldade em chegar aos pais. Também sou a técnica que usa o WhatsApp e que mando mensagens individualizadas, e muitas vezes respondo ao fim de semana, mesmo eles pedindo desculpa pela hora ou fora de horas, tento sempre dar resposta atempadamente. Mas isso é a minha forma de estar, não, sei que não é uma forma de estar partilhada por outros técnicos e concordo, e sei que cada um segue aquilo que acha que é o mais correto. No entanto, valorizo muito a proximidade e a relação que se estabelece com as pessoas. Pronto, a nível das barreiras, às vezes é mesmo nesta questão da gestão do tempo das famílias, que às vezes é um bocadinho complicado.
nem sempre conseguem ir à escola nas horas de atendimento que estão marcadas, tentar ter aqui um bocadinho mais de flexibilidade para os receber em horas em que eles não tenham que faltar ao trabalho, ou pronto, e gerindo em conjunto, porque os pais no fundo também são os nossos parceiros, não é? Nós sozinhos não conseguimos fazer milagres, que costumo dizer. Claro que sim, e é curioso estares a dizer isso, essa perspectiva positiva. Eu comecei a mandar recados pela caderneta, a valorizar determinados comportamentos de alguns alunos. Estamos a falar daqueles alunos que os pais já rejeitam a chamada ou ignoram. Já aconteceu, bloquearem o número da escola pela quantidade de chamadas que recebiam. Isto é real. Nós percebemos depois, mas ao melhor, até percebemos que foi a filha que bloqueou, pronto, assim, essas atrapalhadas todas. E os pais depois ligarem-me a agradecer, porque efetivamente já há muito tempo que não tinham um contacto a dizer uma coisa positiva, ok? Porque isto também é importante, quando nós estamos perante comportamentos desafiantes, os pais ficam incomodados, ficam tristes. Nenhum pai, eu não gosto de generalizar, mas a maior parte dos pais não fica satisfeito quando recebe uma queixa de um professor. Mas a verdade é que, mesmo para o aluno, e aconteceu isto em contexto individualizado, e só para percebermos aqui a essência da coisa, que é aquele aluno não teve um comportamento exemplar naquelas 50 minutos que esteve comigo, mas teve ali uma atitude ou alguma coisa positiva em que eu tinha que valorizar. O que é que eu consegui? No atendimento da semana seguinte, já consegui mais qualquer coisa. E escrevi exatamente na caderneta de história, dá cá a tua caderneta. Ele até pensou, porque já estava tão habituado a coisas negativas, que eu ia fazer uma repreensão. E quando ele percebeu que não era uma repreensão, ficou todo feliz. Resumindo e concluindo, muitas vezes há muitas queixas porque eles não trazem os recados assinados. A verdade é que todos os recados que eu mandei positivamente houve um retorno, houve um feedback. Isto vale o que vale. E eu acho que não há varinhas mágicas, não há receitas mágicas, mas é ir conquistando e ir fazendo. E o mundo da criança, o mundo dos alunos, é um mundo enorme, ok? E em que são contempladas várias áreas, em que o nosso papel enquanto técnicos tem que ser muito por descobrir o tesouro que há em cada um deles, porque todos eles têm. Não é? Sim, E a questão também do sonho, eu tenho trazido muito o sonho e não sei se já está evidência, se já há estudo sobre isto, mas é tu fazeres acreditar numa criança que à partida, pelas suas condicionantes e pelas suas dificuldades, muitas vezes familiares, sociais, e também atendamos, no meu caso, eu consigo perceber que há uma barreira muito grande. Eu estou integrado num meio mais rural, em que, mesmo do ponto de vista das oportunidades, eu consigo perceber que os alunos das grandes cidades têm um contexto muito mais rico, mais potenciador, mais motivador, enquanto que os nossos, num contexto mais rural, têm aqui alguns desafios também deste ponto de vista do que são as oportunidades. Pronto. E aí o teu papel enquanto técnico também ser muito isto, fazer despertar, fazer acreditar, impulsionar o sonho. E o sonho, mesmo que não se consiga alcançar, mas só o facto de tu te predispores a sonhar já é um efeito positivo, não é? Isso é sim, interessante. ter objetivos claros, não é? E que eles considerem que sejam atingíveis, acho que sim, que é um bom motor para o crescimento, para a evolução deles e para a melhoria de vários aspectos da sua vida, acho que sim. Claro que sim. Ora bem, com esta pequena introdução, nós acabamos por começar aqui a dar resposta. Quais são os desafios de intervenção das crianças atualmente, quando comparadas com outras gerações? Liliana. Olha, claro que nós temos que estar sempre a par do que vai acontecendo e da evolução da nossa sociedade. E sim, a mim o que eu acho que como desafio é as balizas a nível de regras estarem muito bem definidas, ah, porque eles estão numa fase de crescimento em que têm que ter isto muito bem claro, saber até onde é que podem ir, o que é que podem fazer. E às vezes isto torna-se um desafio porque a escola tem umas certas balizas, às vezes não corresponde com as que eles têm em casa e esta gestão tem que ser aqui bem equilibrada. A nível dos valores também,
quer deles, quer dos filhos, são transmitidos pelas famílias, às vezes também são um bocadinho desafiantes, porque nem sempre as famílias valorizam a escola como sendo fundamental no futuro dos seus educandes. São assim os maiores desafios. Claro que dizem, são agora a era da tecnologia e o uso excessivo dos telemóveis. Sim, também tem sido um desafio em contexto escolar. Eu falo no meu contexto porque nós temos, o agrupamento são 6 escolas, 4 do primeiro ciclo, uma do quinto ao nono ano, portanto segundo e terceiro ciclo e uma do secundário, e isso nota-se um bocadinho o isolamento dos alunos, agarrados aos telemóveis, com os jogos, e está-se a perder um bocadinho as relações, não é? Principalmente em questão de pátio, nos intervalos em que eles têm ali a oportunidade de socializar, e tem sido um desafio realmente. Nós temos um projeto nesse sentido, para colmatar o uso excessivo do telemóvel durante os intervalos. Temos um animador sociocultural na nossa equipa, em que são desenvolvidas atividades no pátio, tem jogos tradicionais, tem as cordas, tem o diablo, tem o elástico, para eles saltarem ao elástico, para que brinquem de forma saudável, se relacionem com os outros também, sem estar sempre agarrado à tecnologia. Este para mim tem sido um desafio que há uns anos atrás não se punha em causa, não é? Não se falava tanto nisto, mas sim, temos de ter esta flexibilidade também, irmos analisando e acompanhando a evolução das coisas que vão acontecendo, para conseguirmos, enquanto escola, também dar a melhor resposta. Olha, eu concordo contigo em certa medida. Contudo, por acaso é curioso, estamos agora a escrever um artigo para um e-book sobre esta questão dos jogos online e da dependência e dos prejuízos que isso tem no desenvolvimento. Por outro lado, e indo aqui um bocadinho à questão, porque falamos aqui de gerações. Se nós atendermos à nossa geração, que deve ser, a minha deve ser próxima da tua, nós tínhamos os Game Boys, nós passávamos pela fase do, como é que se chamava? Do Tamagotchi, as Nintendos, as consolas e essa questão. Isso sempre existiu. Pronto. A verdade é que a evolução também potenciou esta questão digital. E isso eu não posso negar. A verdade é que as relações foram comprometidas e que ainda se acentuaram mais com a pandemia. Sim. E em relação a essa questão da escola, e por acaso o artigo também se centra nisto, qual é o papel da escola neste sentido? Porque, por exemplo, na minha escola, a Associação de Pais, em colaboração com a direção e com os técnicos, tem pensado em diversas formas de, de tentarmos de alguma forma fazer aqui uma prevenção e direcionarmos os alunos para uma ocupação saudável dos tempos livres. E é verdade, porque, por exemplo, há quem defenda que nós na escola devíamos, que até já há um projeto piloto, não autorizar os telemóveis. Eu vou-te dizer, na minha opinião, o caminho não é esse. Porque a era é digital, ok? E tudo agora... Porque a questão é que isto é uma réplica, porque até nós adultos estamos dependentes do telemóvel, ok? Então, como é que nós queremos impedir os alunos a terem acesso a um telemóvel quando todos os adultos estão constantemente com o telemóvel? Isto aludindo um bocadinho ao telemóvel, mas percebes a reflexão? E nós Sim, temos sim, sim. discutido muito esta questão, e é curioso porque o meu diretor disse que isso é uma medida demasiadamente drástica, que vamos criar uma revolta muito grande. O que é que nós temos tentado fazer? Por exemplo, nós temos o Clube Ubuntu, não sei se conheces a filosofia Ubuntu, e no Clube Ubuntu nós criámos torneios à hora do almoço, e a verdade é que os miúdos participaram. Nós criámos o torneio do Uno, foi só uma experiência. A questão é que nós temos que dar uma oferta aos alunos. Tivemos os matraquilhos, que tínhamos deixado de ter na pandemia, eles passam muito tempo a jogar matraquilhos. Por isso é que eu acredito, efetivamente, que não é pela via da proibição, mas pela via da estimulação. No sentido de que temos que dar, num contexto escolar, que era um bocadinho aquilo que estavas a dizer que o animador da tua escola faz, que é os jogos tradicionais, tem aqui uma série de umas ofertas em que, ok, há determinados alunos que querem estar um bocadinho no telemóvel, podem estar, mas se não tiverem no telemóvel, têm ali respostas onde podem ocupar o seu tempo. Porque a proibição é complicado.
até pode correr muito bem. Eu lembro-me de ter visto essa notícia, não sei se já estudaram o impacto, Hum. não sei, sabes do que é que eu estou a falar, não sabes? Estudaram, eu li a escola, uma escola, acho que foi mais na zona norte do país, agora não me Não estou tenho assim a ideia agora. recordar do Uhum. sítio, e dizem que sim, que o impacto é positivo, que não foi fácil de implementar, obviamente, mas também não foi implementado agora, já foi há cerca de uns 3 anos. Portanto, em 3 anos já evoluiu muito. Eu acho que o uso do telemóvel aumentou nestes últimos 3 anos, portanto, não sei a nível de impacto como é que seria atualmente. Mas claro que dando uma oferta diferente e diversificada na escola, obviamente que eles vão mais para a parte lúdica e isso até se esquecem um bocadinho do telemóvel, não é? Estou a dar assim um exemplo. Mas sim, mas a nível dos desafios atualmente, eu acho que é um bocadinho por aí. Há comportamentos também que são visíveis hoje em dia, que se calhar já não víamos há alguns anos, a nível de indisciplina, o comportamento mais reativo, mais Mas lá está, impulsivo. Liliana, até isso, porque eu às vezes eu brinco, porque eu não sou muito daquele no meu tempo é que era bom. Porque a verdade é que cada tempo é único e cada tempo é Exato, importante. sim. E há uma leitura, porque, por exemplo, mesmo essa questão, ainda no outro dia estávamos lá a brincar na escola a falar sobre isso, que era, olha, se nós apanhássemos determinado professor, nós até o da janela o atirávamos. Ou aquela questão, nós também fazíamos as nossas parvoíces, não é? Eu lembro-me, por exemplo, havia uma brincadeira parva que agora também já não vejo, que era com a caneta ia tirar os papéis para o quadro, era pôr sabonete das mãos na porta quando a professora ia. Percebes? Essas coisas. Agora são outros. Pronto, o que eu tenho sentido em termos de geração aprende-se um bocadinho aqui com os valores. Porque, por exemplo, havia um respeito muito grande em relação à figura da autoridade do professor. E eu sentia, nós fazíamos a parvoíce, mas havia ali um limite. Que era claro, só o facto de nos dizerem assim, olha, vão ao diretor, nós até havia um mito, por exemplo, eu lembro na minha infância que era uma sala escura em que nos batiam. Não sei se era nacional, mas havia muito este. Só o facto de pensarmos que tínhamos que ir à direção, nós nem sabíamos onde é que nos havíamos de meter. Pronto, e isso eu percebo, mas também decorre um bocadinho deste desenvolvimento, e ainda bem que as coisas mudaram, foi como a educação dos pais, não é? Sim, Eu já não sou desse tempo de levar a porrada, mas uns anos antes, 2 ou 3 anos antes, ainda havia muito isso, da correção pelo bater, não é? Pronto, ainda bem que as coisas evoluíram. Mas a verdade, eu sinto um bocadinho isso. Alguma. Mas não posso generalizar. É um bocadinho isso. As generalizações são perigosas. Mas eu sinto um bocadinho como desafio esta questão comportamental. Mas acho que nós, adultos, também temos culpa nisso. E quando englobo nós, profissionais, nós, os professores, os pais, porque nós projetamos comportamentos atrás de comportamentos nos nossos alunos, nos nossos filhos. E depois, quando vamos atuar, já é tarde. Tu ainda há pouco falavas de uma coisa muito importante, que tem que ser a perspectiva dos técnicos, mas também de todos os envolvidos, todos os profissionais da educação, que é a prevenção. Quanto mais cedo, melhor. Porque às vezes, quando nós queremos atuar, já o problema já é muito mais difícil de ser trabalhado, porque já há aqui uma série de questões. E é isso. Ora bem, passamos aqui para um ponto muito interessante também. Como é que o educador social se pode diferenciar numa escola? Em relação a isto, eu defendo que não tem que haver uma diferenciação, tem que haver um acrescentar de valor. Eh, já lá vai o tempo em que havia uma necessidade e a questão da educação social de ser uma profissão mais recente e de se falar aqui que tínhamos que criar aqui uma baliza. Não é que ela deixe de existir, ela existe. Ok? Nós temos que perceber quais são os limites da nossa atuação e quando é que a nossa inicia, quando é que a nossa acaba e tudo isso. Mas a verdade é que em equipas, que é o meu caso e na tua também já percebi que é uma equipa muito consolidada, não há esta necessidade, porque há o respeito pelo outro e há aqui um trabalho colaborativo, um trabalho constante de reflexão e de várias perspectivas em prol da resolução do problema. Porque o mais importante não é a minha área que é especialista nisto, ou não é essa defesa do meu ego, é o trabalho
profico o trabalho em prol da resolução do problema do aluno, da família, da comunidade, do que quer que seja. E que quanto mais nós tivermos este sentimento, mais efetivamente as coisas acontecem no sentido que devem acontecer. Porque para mim não me faz sentido nenhum estarmos aqui com pequenas pieguices e com pequenos molinhos que muitas vezes são entraves à intervenção, só porque eu quero defender que este é o meu caso, este é o meu aluno. Não, não pode ser assim. Temos que ter uma perspectiva cada vez mais multi e pluridisciplinar. Mas Olha, Dário, gostei imenso da tua expressão do acrescentar valor em vez de o diferenciar, porque partilha 100% do mesmo. Nós não temos que nos diferenciar de ninguém. Ainda por cima, trabalhando em equipas multidisciplinares, se cada um der o seu melhor contributo, o resultado é 100 vezes melhor. Portanto, eu acho é que temos que ter a abertura, ter a humildade, termos a capacidade de aceitar a opinião do outro, criar aqui sintonias entre todos os técnicos, entre todos os participantes num projeto, numa atividade, seja individualmente com os alunos, para que as coisas realmente funcionem bem. Todos podem brilhar à sua maneira, não é? Não preciso ser eu a diferenciar-me, quando eu até posso fazer melhor trabalho com o contributo de um colega meu, não é? Ou então ajudá-lo numa dificuldade também que ele tenha. Trabalhamos todos para o mesmo, o objetivo é comum, portanto, partilha 100% da tua claro, opinião. e é no fundo este partilhar esta paixão, eu acho que nós temos que ser congruentes, porque efetivamente eu acredito que a educação social é mais do que uma profissão, é uma forma de estar e ser na vida. Eh, e é verdade, quando nós dizemos isso, às vezes há pessoas que olham para nós e dizem assim, então, mas está sempre tudo bem com este gajo? Não, não está sempre tudo bem, mas a verdade é que eu tenho que acreditar naquilo que faço. Eu tenho que acreditar que a minha profissão pode fazer a diferença na vida do outro. E isso é que deve ser importante. Não é o trabalho que o outro colega faz, se faz melhor ou pior. Claro que há sempre uma troca de opiniões e isso tem que existir sempre e temos que nos ajustar uns aos outros. Mas o importante é eu viver efetivamente a minha profissão e querer passar aos outros. Porque eu acho que no contexto escolar nós também temos este papel de, de transformar, sabes? De inspirar, e acho que me estou a repetir, já Inspirar, falámos sobre isto, mas motivar, não é é? tão importante, porque os contextos estão tão hostis, e não falámos disto, mas era importante também. Eu sinto muito uma tensão tão grande na escola, este ano com as greves, com esta desmotivação, com esta desvalorização do corpo docente. Opa, e se nós de alguma forma não vestirmos a camisola e não continuarmos a acreditar, o ambiente já está tenso, ainda se torna mais tenso. Por isso, tornemos as coisas mais leves e fluidas e facilitemos a vida uns aos outros. Porque é muito curta, a vida é muito curta e nós temos que desfrutar e ter prazer naquilo que fazemos. Eu acho que isso é a verdadeira realização pessoal e profissional, não é? Eu acho que sim, e é essa a minha visão também. Eu às vezes a brincar lá na escola, porque também muitas vezes, e chegaram uma vez a fazer uma pergunta muito interessante, que disseram: como é que tu consegues andar sempre feliz? Às vezes ninguém sabe como é que eu estou por dentro, Claro. mas eu acho que do portão para dentro da escola eu tenho que ser a Liliana profissional e assumir o meu papel e a minha função da melhor forma possível. No dia que eu não acreditar no meu trabalho, eu arrumo as minhas coisas e vou-me embora, não é? Porque se nós realmente não trabalharmos com alma, com paixão, com brio, eu falo muitas vezes no brio profissional, não é fazermos só porque sim, só porque é giro, não, é fazermos as coisas com um objetivo, com um foco, porque fazer mais do mesmo muita gente sabe fazer, então nós temos que realmente marcar a diferença aí, fazer com um objetivo para que os resultados também sejam visíveis, porque é para isso que nós trabalhamos, não é? Claro. E realmente aproveitar os potenciais de cada um e valorizar uma simples opinião de alguém, uma sugestão, não é? Às vezes não se dá voz às outras pessoas para que se possam manifestar, possam dar opinião, e acho que nós temos um papel muito importante nesse sentido nas escolas, sermos aquelas fontes de inspiração. Nós às vezes somos, e quando digo nós, é nós equipa, porque não falo só enquanto educadora social, falo enquanto equipa. Somos chamados muitas vezes perante a coordenação da escola, perante mesmo as nossas coordenadoras de equipa, faço parte do gabinete de apoio ao aluno,
E nos pedem opinião, olha, estamos com esta situação assim para resolver, o que é que poderá ser feito, analisamos em equipa, e isso é uma mais-valia para a escola e temos que ter realmente essa sensibilidade e o saber trabalhar em equipa, cada vez é mais importante, porque nós sairmos da nossa capelinha, não é? Acabarem com as capelinhas, isso, eu que estou há 12 anos em contexto escolar, tenho visto evoluções significativas nesse sentido, e é muito bom. Eu lembro-me quando entrei para o contexto escolar há 12 anos, a primeira pergunta que eu fiz ao meu coordenador foi: então, o que é que vocês, enquanto escola, querem que a gente faça? Eu sei, os técnicos são vocês é que sabem aquilo que tem que ser feito. Nós ficámos todos em pânico, não é? Na altura, porque até a nível de formação académica nós não tínhamos tido grande formação na área do contexto escolar, não é? Eu acabei o meu curso em 2006, portanto, ainda nem sequer havia educadores sociais nas escolas, nem técnicos, muito menos educadores sociais na altura, não é? Ainda era assim aquela função desconhecida, estava a aparecer, ninguém sabia muito bem qual era o nosso papel, e acho que tem sido um caminho muito bonito que nós, educadores sociais, temos feito nos nossos locais de trabalho. E aqui não falo só em escolas, falo em diversos contextos. Porque é o papel que tem sido feito, que faz com que cada vez mais as pessoas procurem um educador social. E deve-se muito também realmente ao trabalharmos em equipa, a ter esta sensibilidade de relação. Acho que somos os técnicos da relação. Ok. Portanto, Que os somos outros umas também caixinhas de têm, mas que há uma ferramentas. exigência nos educadores sociais, tem que ser. Sim, sim, E cada vez mais também a evidência aponta nesse sentido, e ainda bem, porque é difícil às vezes compreenderem esta informalidade e esta relação, que tem a ver muito às vezes com aqueles momentos de intervalo em que nós vamos e nos sentamos um pouco ao pé daquele aluno que está triste. Isto às vezes, aos olhos de algumas pessoas, não é muito bem entendido, mas é quando nós saímos do nosso gabinete e nos predispomos a estar verdadeiramente com eles, de forma informal, sem serem sinalizados, que nós conseguimos perceber ali uma série de coisas. Isso tem que ser percebido, ok? Que tem uma intencionalidade e que tem um propósito. Que lá está, que é genuíno do ponto de vista do que é a relação, mas que também nos permite ali ouvir coisas e perceber ali alguns comportamentos que de outra forma nós não conseguimos. Porque às vezes esta questão da sinalização também faz com que o aluno fique constrangido. Claro que depois nós conseguimos desconstruir isto, mas numa fase inicial ele está ali condicionado, digamos assim. Então nós temos que trabalhar isso. Liliana, estamos quase mesmo a terminar. Isto é uma delícia e nós estaríamos aqui horas a falar sobre a educação social, porque já percebi que partilhamos a mesma paixão. E é tão bom quando encontramos colegas que efetivamente continuam apaixonados após não sei quantos anos de trabalho. E acho que isso também nos distingue. Temos aqui uma pergunta que nós acabámos por responder a uma das perguntas, como é que tem sido a relação com outros profissionais em contexto escolar. Acho que toda a gente lá em casa já percebeu que nós temos uma boa relação e que também primamos e que também potenciamos essa relação uns com os outros e que reconhecemos a importância de cada um dos nossos colegas de trabalho. Por outro lado, aqui, de que forma é que o educador social pode promover a participação ativa dos indivíduos na comunidade e na sociedade? Pá, em traços muito gerais, eu acredito que esta participação ativa tem que ser efetiva, porque eu tenho também estudado sobre a participação juvenil, sobre o que é isso, porque é muito fácil dizer os jovens não participam, os jovens não querem saber de nada, mas a base tem que ser perceber quais são os interesses, o que é que o jovem quer, porque às vezes eu, especialista, técnico e supra-sumo na questão, acho que o jovem deve participar nesta atividade porque faz todo sentido. E a verdade é que às vezes não faz sentido nenhum. E nós temos que perceber, temos que construir. Quando eu penso em participação, eu penso nesta lógica de que, ok, junto a um grupo de alunos e vamos perceber o que é que vamos construir, o que é que vamos fazer, e cada um deles tem aqui uma responsabilidade, então fazemos uma corresponsabilidade. Isso acontece na Gala e acontece noutros projetos. Um, e esta questão também da comunidade, eu também já falei um bocadinho nisto, tenho uma direção muito orientada para projetos, que acredita na força dos projetos, que acredita muito nesta escola de portas abertas, em que, em que há um trabalho ao nível
das atividades intergeracionais, das atividades de convidar a comunidade a vir à escola, de trazer a comunidade para dentro e dizer-te que é muito engraçado, um projeto que nós temos são as tertúlias dialógicas literárias, em que nós nos juntamos em círculo para discutir uma determinada obra, em que convidamos pessoas da comunidade para virem para a sala de aula também dar o seu contributo. Temos também os grupos interativos, que é também com voluntários que podem ser docentes, assistentes técnicos ou pessoas da comunidade que já estão reformadas, em que integram ali, são facilitadores, temos 3 ou 4 grupos de alunos, e depois temos um facilitador adulto, que pode não perceber nada daquela área. Imagina, estamos numa aula de matemática, porque a ideia ali deste facilitador, no fundo, é mediar as relações. Não é avaliar quem é que sabe mais ou quem sabe menos, ou dar um contributo naquela. Não. É mediar, é estar ali e perceber se todos contribuíram para a resolução do problema. Então, tem aqui toda uma lógica. Pronto, e basicamente poderíamos dizer muita coisa sobre a participação ativa dos indivíduos. Para mim, a base é esta: é perceber o que é que realmente eles querem. Sim, eu também concordo com isso, até porque o que para nós é importante, às vezes para a criança ou para o jovem pode não ser. E temos de ter muito cuidado nesta questão, até porque a questão da obrigatoriedade ninguém gosta, não é? E da imposição. E eu acho que se for em consonância com o jovem, as coisas realmente funcionam. Dou o exemplo aqui falaste há bocadinho do projeto Ubuntu, nós também somos uma projeto Ubuntu, fomos a escola piloto aqui no Conselho de Sintra, em 2019. Portanto, temos o clube instituído. Este ano foi um ano também desafiante a esse nível, mas pronto, são outras questões que dava aqui outra conversa. Mas através do projeto Ubuntu conseguimos com um grupo de jovens fizessem voluntariado na ReFood, em que os horários eram das 18 às 20 ou das 20 às 22, e eles não se privaram nada em ir. Fizeram um trabalho espetacular, houve uma reunião inicial com a coordenadora do projeto, mesmo com com os restantes voluntários que lá estavam. Claro que a faixa etária era diferente, são pessoas que já estão aposentadas ou pronto, que não têm já a vida profissional ativa, criaram um bocadinho de resistência quando souberam que ia Uhum. para lá um grupo de jovens, mas depois no final o resultado foi extremamente positivo, já era a avó para cá e a neto e a neta, e foi ali uma ligação entre gerações muito, muito engraçada. Nós somos parceiros, temos várias instituições parceiras na nossa comunidade, fazemos parte dos consórcios de várias instituições, com troca de informações, mesmo quando nós precisamos de ajuda enquanto escola em algumas situações, não é? Através da ajuda de freguesia, dos projetos de escolhas, temos 2 aqui na nossa comunidade. É uma mais-valia realmente estas parcerias que se cria com a comunidade, porque há imensas coisas na área do desporto, da cultura, do voluntariado, que vai decorrendo e para nós também é mais fácil mostrarmos um leque de oportunidades aos nossos alunos, porque eles muitas vezes dizemos, e como tu disseste e muito bem, eles não participam em nada, eles não querem nada. Claro que há ali uma faixa etária, porque nós também já passamos pela adolescência em que só queremos estar sossegadinhos no nosso canto e agora vamos lá chatear para ir fazer isto ou fazer aquilo, ou tenho que ir para a escola em contra-horário quando não tenho aulas, ou tenho que ir para outro sítio fazer alguma coisa que não me apetece. E se nós mostrarmos o que há disponível, não é? E eles se identificarem com uma certa área, é muito mais fácil do que nós dizermos, olha, a partir da manhã vais integrar aquele projeto e começas às 9 ou começas às 2. Portanto, é muito importante nós realmente darmos voz, ouvirmos, sentirmos também o que eles sentem e partilharmos com eles também o nosso conhecimento, a informação que nós temos de várias ações que decorrem e que eles podem participar. Claro que sim. Olha, e dizer que somos família, a metodologia Ubuntu representa muito daquilo que nós somos, não é? Eu sou porque tu Exato. és. Ainda fiquei mais contente. Acredito muito na força, tive a oportunidade de trazer o projeto para a escola. No início, as dificuldades todas, uma semana sem aulas, o que é que vai ser? Mas mais uma vez, tenho uma direção que move mundos e fundos, e se realmente acreditamos, é para acontecer. E foi possível.
e o projeto já é o segundo ano de projeto e estamos muito felizes. Estou louco por fazer a capacitação do primeiro ciclo, porque neste Também último eu! nunca mais sai, mas porque efetivamente houve transformação, até em nós, nos adultos teve impacto. Para alguns, porque todas as coisas fazem sentido de acordo com a entrega que tu fazes. Tu, quando tens uma experiência, mesmo que não seja tão positiva, tu tiras sempre alguma coisa. Mas tens que estar predisposto a. Tens que estar de mente aberta para absorveres os contributos que as experiências te podem dar. Mas dizer-te que foi muito, muito bom. E continuo com o clube, também temos o Clube Ubuntu, que ainda há pouco te falei nele, foi exatamente por isso é que também falaste no Ubuntu. Mas ainda bem que também és uma escola Ubuntu. Olha, estamos aqui na última questão, também não me vou alongar, porque eu acho que o nosso diálogo, a nossa conversa, demonstra muito daquilo que nós somos, na nossa informalidade, no nosso à vontade. E acho que a pergunta tem a ver que, no caso de trabalharmos com crianças e jovens, como é que ganhamos a atenção deles? Eu acho que é muito por isto, é muito por demonstrarmos quem nós somos, de, de falarmos a mesma língua, de aplicarmos um amor firme. Eu uso muito isto, e mesmo quando trabalho com pais, mas enquanto profissional também é isto, é ter a noção de que há limites, e tu ainda há pouco também falavas disso, porque também sentimos que há aqui às vezes uma desconexão entre aquilo que são as regras e limites da escola e aquelas que são em casa, e depois isto é uma salganhada na cabeça da criança e do adolescente que cria aqui dificuldades acrescidas. No meu caso, eu defendo o amor firme, e é um autor que fala sobre isto, que é, ele tem que se sentir seguro e protegido e amado, mas tem que perceber que há limites e que tem que cumprir regras, porque vivemos em sociedade, estamos inseridos num contexto, pá, por mais que nos custem, mas não pode ser só firme sem o amor, tem que haver aqui uma dupla, e é curioso, é mesmo aquela questão, não sei se já falei disto também, mas que é importante refletirmos, que é, uma coisa é quando eu vou ao intervalo e jogar um jogo de futebol com eles, e estamos lá e não percebo nada de futebol, e até dou uns pontapés na bola e brinco com eles, e está tudo bem, e depois, quando falamos em assuntos sensíveis, quando estamos numa ação em turma, a falar de direitos humanos, igualdade de género, ou o que está a acontecer na guerra, ou quando são assuntos sensíveis, eles sabem que têm que adaptar o comportamento. Porque, no fundo, é isso que nós também fazemos na vida adulta. Nós temos que ajustar. Uma coisa é que eu estou no meu contexto familiar e de amigos, outra coisa é que quando estou num contexto profissional. E isso é a preparação, isso também é promover competências. E ganhar a atenção é ter esta escuta sensível que já falámos, esta escuta ativa, e é estar predisposto a conhecer o nosso aluno, a nossa criança, estar genuinamente lá. Esta é a minha perspectiva e de acordo com aquilo que também tem sido a minha experiência com crianças e jovens. E eles acrescento só que nós devemos mostrar que estamos disponíveis para eles, estamos predispostos a ajudá-los, a compreendê-los. Eles às vezes têm um bocadinho de receio de serem julgados, não é? Não é esse o nosso papel, não é o de julgamento, mas sim a de refletirmos com eles o que é que eles podem ser melhor. E eu acho que nós temos a atenção deles quando eles percebem isto, que nós estamos lá para eles. É por eles que nós estamos naquele contexto. E acho que aí o nosso trabalho acaba por ser mais facilitado, não é? Acabamos por ter a atenção porque criamos uma boa relação, a nossa comunicação é assertiva, não é na base do julgamento, mas sim, ok, isto não correu muito bem, então da próxima vez o que é que podemos fazer melhor, o que é que podemos fazer diferente para que isto não volte a acontecer. Acho que é muito por aí, a atenção está hiper mega ligada com a relação. Sim, porque a questão é porque se nós não fizermos isto, nós somos mais a reiterar aquilo que é menos bom. E o nosso papel nunca pode ser centrado no problema. Tem que ser centrado na potencialidade. E mostrar que cada aluno tem a sua potencialidade. É isso que os motiva também, é isso que os faz agarrar. É este reforço positivo que nós temos que continuar a trabalhar. Minha querida Liliana, foi um prazer estar contigo Olha, igualmente. nesta hora. Acho que ultrapassámos uma hora, mas de facto é muito rico e para mim aprendi imenso contigo.
Eu E também. vou-te chatear Uhum. aqui em 2 ou 3 aspectos, futuramente. Eh, em relação à APSES, agradecer por este trabalho. E eu acho que é importante também nunca esquecermos estes primórdios, porque esta malta da APSES, como eu costumo chamar, já anda aqui a fazer este trabalho de, de visibilidade da educação social já para aí desde 2004 ou até um bocadinho antes, já andam nas lutas, nas manifestações, há evidência sobre isso. Que às vezes esquecemos, porque agora para a malta que está agora a acabar os cursos, já dão como adquirido, mas a verdade é que temos aqui uma série de profissionais que já passaram aqui por muitas questões, do ponto de vista deontológico, do ponto de vista das dificuldades, do ponto de vista do não reconhecimento, que agora já não existe porque essas pessoas trilharam esse caminho. Por isso, parabéns à TSES, obrigado ao TSES por nos permitir isto. Liliana, é um prazer, eu disse logo que o teu nome andava aqui na minha cabeça, pronto, já não me recordava que remetia para 2011. E agora espero que até possamos colaborar juntos, porque acho que há aqui uma partilha de uma paixão muito sólida Ah, e sim. de Ah, uma sim. energia muito positiva. Obrigado, Liliana. Olha, os meus agradecimentos são os meus. Foi um prazer partilhar este bocadinho aqui com vocês, contigo, Dário, com a APCES e com todas as pessoas que nos possam estar a assistir. Obrigada pela participação de todos, foi um gosto.